Assino sua carta de alforria se permitir que nosso amor floresça sob a luz do império. As palavras de Rafael ecoaram na mente de Dona Isabela de Andrade como a melodia mais hipnotizante do baile, que preenchia a sala do Teatro Municipal com sua grandiosidade. O brilho dos lustres de cristal refletia-se em seu vestido de seda carmesim, enquanto ela sentia a tensão elétrica entre eles, algo que transcendia o mundano. Cada olhar roubado, cada sussurro trocado, tornava-se uma dança clandestina, um passo em direção ao abismo de suas certezas. Isabela, uma jovem de encantadora beleza, com cabelos ondulados como o mar e olhos que capturavam a luz da cidade, era também uma rebelde no seu íntimo. Filha do Barão de Andrade, proprietário de extensas plantações de café, suas obrigações sociais a confinavam em um mundo de bailes, matrimônios arranjados e expectativas sufocantes. Mas toda vez que escutava a voz de Rafael, o enigmático filho do comerciante de escravos, cuja presença invadia sua vida como um furacão, sentia-se viva, pulsando em cada fragmento de sua essência. A liberdade para Isabela era um sonho proibido. A proposta de Rafael era um caminho perigoso, um aceno provocador que a prometia muito mais do que a perspectiva de uma união com um pretendente escolhido pelo pai. Ele não era apenas um jovem com um sorriso fácil e um olhar profundo, era também a encarnação do que ela mais temia. A ideia de desatar os laços que a prendiam, de causar escândalo em um mundo que prezava a ordem, era ao mesmo tempo aterrorizante e fascinante. E à sombra das imposições sociais, o desejo por sua liberdade crescia como uma flor no asfalto. Em meio aos sussurros da multidão, notou os olhos da sociedade imperial sobre eles, avaliando cada gesto, cada troca de palavras. Não estava ali apenas para impressionar, estava ali para viver e sentir. As mãos dela tremiam ao redor do delicado leque que carregava, e o aperto em seu peito era uma mistura de excitação e medo. Se aceitasse a proposta de Rafael, arriscaria o que restava de sua respeitabilidade, podendo ser ostracizada e condenada. Naquele instante, em meio à música que se elevava a novos clamores, ela se viu enredada em uma intriga que prometia muito mais do que um simples romance. Os cliques dos sapatos na madeira lustrosa criaram um ritmo que acompanhava o pulso de seu coração, e Isabela percebeu que não conseguiria mais ignorar a chama que ardia entre eles. O aroma dos bolos de festa e o brilho dos tecidos luxuosos não conseguiam apagar a lembrança das injustiças que a cercavam, enquanto lágrimas de um passado negligenciado pareciam ameaçar sua nova realidade. Um sussurro nas proximidades, carregado de malícia, lançou a última sombra sobre a relação entre os dois. Alguém sabia. Alguém já havia captado o vislumbre da paixão que brotava. E, nesse ambiente onde cada coração batia no compasso das expectativas alheias, Isabela se perguntava: até onde você iria pelo amor, sabendo que o preço pode ser a própria liberdade? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te avisar algo importante. Muitos inscritos relataram que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso prévio. Dá uma olhada rápida no botão vermelho abaixo e confirma se você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que está por vir. E já que você está aqui, deixa aquele like poderoso. Isso me ajuda muito com o algoritmo. E comenta aí de qual cidade você está assistindo. Amo conhecer cada pessoa incrível da nossa comunidade. Seu engajamento significa muito. Vamos conversar. Isabela ainda se perdia em seus pensamentos, refletindo sobre o que aquele amor significava para ela. As notas da orquestra pareciam se intensificar ao sabor da incerteza que lhe envolvia o coração. A dança dos pares à sua volta continuava, mas a conexão que havia formado com Rafael a tornava alheia a tudo. Como ela poderia viver em um mundo onde o amor precisasse ser escondido, como um ladrão à sombra da noite? Mas no meio desse turbilhão de emoções, o ambiente repentinamente mudou. Um grito, alto e agudo, cortando a música e a conversa como uma lâmina crua. Todos olharam em direção ao salão de entrada, onde uma figura familiar emergiu, os olhos arregalados, o rosto pálido como a morte.
Era Eugênia, a dama de companhia de Dona Isabela, com a blusa de renda desgastada e o cabelo desgrenhado, desnudando uma fragilidade que ninguém jamais presenciara. Ela foi encontrada, Eugênia gaguejou, o som de sua voz retumbando como um eco de desespero. Os murmúrios começaram. Quem foi encontrado? Sussurros se espalharam como fogo. Isabela sentiu um compromisso a ver a dúvida se formar em seu peito. Mas antes que ela pudesse perguntar, Eugênia disparou. É Zulmira, a escrava da fazenda do seu pai. Um silêncio sombrio caiu sobre a sala. O nome de Zulmira era bem conhecido entre eles. Uma mulher forte, cujo espírito indomável sempre impressionava Isabela em suas visitas à fazenda. Mas o que poderia ter acontecido? Havia gritos de horror e a multidão começava a se dispersar, como uma maré recuando do choque. Isabela olhou para Rafael, que a fitava com uma expressão de preocupação e algo mais, temor. Ela apertou o leque com força, as dobras de papel quase rasgando sobre a pressão. O que aconteceu, Eugênia? Sua voz saía em um sussurro, mais como uma súplica. Ela foi encontrada morta nos fundos da propriedade e dizem que foi assassinada. As últimas palavras de Eugênia acompanharam um suspiro coletivo. O caos se instalou, muitos se perguntando em voz alta quem tinha coragem de assassinar um ser humano. Isabela ficou paralisada, seu coração batia em um ritmo frenético e seu olhar buscava a multidão, tentando decifrar se havia algo mais subjacente naquela tragédia. O clima mudara completamente. Rumores e acusações se espalhavam como uma peste entre a elite, e ela, envolta em seu próprio turbilhão emocional, sentia a realidade quebrando ao seu redor como um cristal que se estilhaça. O que mais ninguém sabia, porém, era que Zulmira não era apenas uma escrava. Ela tinha um segredo que poderia mudar tudo. Havia sussurros sobre um relacionamento proibido, um amor que desafiava as convenções, um amor que não poderia se manifestar nesse mundo de ordem e tradições. O próprio Rafael, o jovem cuja presunção de liberdade lhe acendia a alma, era um elo a essa trágica realidade. E à sombra da revelação, Isabela soube que tudo ao seu redor poderia vir abaixo. Se Zulmira, com a coragem de sua rebeldia, pagara o preço mais caro, o que sucederia ao amor de Isabela e Rafael? O que ela estava disposta a sacrificar agora que o eco daquele grito a cercava, a colocando em um lugar onde, para amar, poderia muito bem precisar descer ao abismo? À medida que lágrimas ameaçavam escorregar do seu olhar, uma só pergunta ecoou em sua mente. Até onde você iria pelo amor, em um mundo que prefere silenciar as vozes que desafiam a ordem? E assim, em meio ao alvoroço da sala, Isabela encontrou-se às portas de um destino imprevisível, onde cada passo em direção ao amor poderia desatar um cataclismo. Claro, aqui está o novo capítulo seguindo o tom elegante e romântico da época, ambientado no Brasil imperial do século XIX. O tumulto na sala do Teatro Municipal fazia o coração de Isabela disparar. Ela estava paralisada. As reações da multidão eram como uma sinfonia de gritos e sussurros, e no fundo de sua alma um receio profundo crescia. Assassinada. A palavra reverberava em sua mente, ecoando com o clangor do metal, uma realidade cortante em meio ao luxo do baile. Isabela, precisamos sair daqui, disse Rafael, sua voz um suave sussurro que, no entanto, carregava uma urgência palpável. Mas Isabela hesitou, os olhos fixos em Eugênia, sua dama de companhia. A expressão dela, carregada de terror, era um espelho do que se aglomerava dentro dela. Precisamos saber mais, murmurou Isabela, seu queixo ligeiramente erguido. Era uma ousadia. Aquele momento de incerteza poderia ser um divisor de águas entre sua vida resguardada e a liberdade tentadora que Rafael lhe prometera. O pânico e a agitação pareciam se desdobrar em ondas, e enquanto Eugênia tentava impedir o afastamento da multidão, um novo grito irrompeu por entre eles. É um escândalo! Um crime contra a humanidade! Alguém proferiu, e Isabela sabia que essa não era apenas uma reação superficial. As palavras ressoavam a verdade nua e crua que todos temiam.
Ela olhou para Rafael, seus olhos ardendo com a intensidade da paixão e do medo. Mas a conexão deles não era apenas uma história de amor, era um furacão romântico em um mar de convenções. E à medida que a histeria tomava conta do salão, ela sentiu que a tempestade estava apenas começando. "Vamos, Isabela!" Rafael puxou-a pela mão, mas antes que pudessem se afastar, um som estrondoso ecoou pelo ar. Uma porta se escancarou abruptamente e alguém surgiu. Era Ricardo, o irmão de Rafael, com a fúria estampada no rosto, a respiração acelerada. "Você não vai acreditar no que encontrei." Ele olhou fixamente para a irmã, como se estivesse prestes a desvendar um mistério de vida ou morte. Isabela franziu a testa. Ela era familiar com o espírito tempestuoso de Ricardo, sempre envolvido em uma trama. Mas agora? "O que você sabe?" Sua voz estava mais alta, quase um comando. Ricardo tomou um fôlego, a tensão elevando-se em um fio quase tangível. Zulmira não estava apenas nas plantações. Ela era uma mensageira. Tinha conhecimento de algo que poderia levar a um... A voz dele falhou por um instante, e os olhares que se concentraram nele carregavam uma expectativa carregada. Um segredo que muitos desejam ocultar. O motivo de sua morte, a verdade, era muito maior do que um simples crime. Isabela sentiu a barriga se revirar. O que poderia ser tão devastador? Um suspiro ecoou em sua mente, cada palavra de Ricardo desenhando um novo cenário que ela nunca tivera coragem de considerar. Que segredo! Um amor proibido. Um amor entre Zulmira e alguém de grande influência, um membro da nossa sociedade. E isso implica em uma rede de mentiras. As palavras dele caíram como pedras, chocando peso contra cada expectativa que Isabela tinha. Mas, antes que pudesse absorver a gravidade do que ouvira, outra sombra surgiu entre eles. Era o pai de Rafael, o respeitável comerciante que entrava com um semblante pálido. Você não pode se envolver, meu filho. Você não sabe no que está se metendo." Os olhos de Rafael se tornaram um mar de incertezas, e Isabela percebeu que todas as promessas daquele amor sonhador poderiam se desintegrar em frações de segundo. Nesse momento, ela percebeu que cada laço que pensava ser forte, cada amor imaginado, poderia ruir como um castelo de cartas. Uma única pergunta martelava em sua mente: qual era o verdadeiro custo de se amar em um mundo onde a liberdade tinha um preço e onde as verdades estavam escondidas nas sombras? O salão se tornara uma arena de sentimentos conflitantes. Isabela olhou em volta, sentindo o peso do olhar de todos sobre eles. O que mais estavam dispostos a sacrificar e o que descobririam sobre Zulmira e a relação dela? À medida que o caos ao seu redor ganhava força, a pergunta que se formava era: até onde a verdade os levaria? E assim, entre as correntes de medo e amor, Isabela se viu à beira de um abismo, questionando qual o próximo passo em um mundo repleto de segredos e escândalos prestes a desmoronar. O tumulto na sala do Teatro Municipal fazia o coração de Isabela disparar. Ela estava paralisada. As reações da multidão eram como uma sinfonia de gritos e sussurros, e no fundo de sua alma um receio profundo crescia. Assassinada? A palavra reverberava em sua mente, ecoando com o clangor do metal, uma realidade cortante em meio ao luxo do baile. "Isabela, precisamos sair daqui", disse Rafael, sua voz um suave sussurro que, no entanto, carregava uma urgência palpável. Mas Isabela hesitou, os olhos fixos em Eugênia, sua dama de companhia. A expressão dela, carregada de terror, era um espelho do que se aglomerava dentro dela. "Precisamos saber mais", murmurou Isabela, seu queixo ligeiramente erguido. Era uma ousadia. Aquele momento de incerteza poderia ser um divisor de águas entre sua vida resguardada e a liberdade tentadora que Rafael lhe prometera. O pânico e a agitação pareciam se desdobrar em ondas, e enquanto Eugênia tentava impedir o afastamento da multidão, um novo grito irrompeu por entre eles. "É um escândalo, um crime contra a humanidade", alguém proferiu. E Isabela sabia que essa não era apenas uma reação superficial. As palavras ressoavam a verdade nua e crua que todos temiam. Ela olhou para Rafael, seus olhos ardendo com a intensidade da paixão e do medo.
Mas a conexão deles não era apenas uma história de amor, era um furacão romântico em um mar de convenções. E, à medida que a histeria tomava conta do salão, ela sentiu que a tempestade estava apenas começando. "Vamos, Isabela!" Rafael puxou-a pela mão, mas antes que pudessem se afastar, um som estrondoso ecoou pelo ar. Uma porta se escancarou abruptamente e alguém surgiu. Era Ricardo, o irmão de Rafael, com a fúria estampada no rosto, a respiração acelerada. "Você não vai acreditar no que encontrei." Ele olhou fixamente para a irmã, como se estivesse prestes a desvendar um mistério de vida ou morte. Isabela franziu a testa. Ela era familiar com o espírito tempestuoso de Ricardo, sempre envolvido em uma trama. Mas agora, o que você sabe? Sua voz estava mais alta, quase um comando. Ricardo tomou um fôlego, a tensão elevando-se em um fio quase tangível. Zulmira não estava apenas nas plantações, ela era uma mensageira. Tinha conhecimento de algo que poderia levar a um... A voz dele falhou por um instante, e os olhares que se concentraram nele carregavam uma expectativa carregada. Um segredo que muitos desejam ocultar. O motivo de sua morte. A verdade era muito maior do que um simples crime. Isabela sentiu a barriga se revirar. O que poderia ser tão desastroso? Um sussurro ecoou em sua mente, cada palavra de Ricardo desenhando um novo cenário que ela nunca tivera coragem de considerar. Que segredo! Um amor proibido, um amor entre Zulmira e alguém de grande influência, um membro da nossa sociedade. E isso implica em uma rede de mentiras. As palavras dele caíram como pedras, chocando o peso contra cada expectativa que Isabela tinha. Mas, antes que pudesse absorver a gravidade do que ouvira, outra sombra surgiu entre eles. Era o pai de Rafael, o respeitável comerciante, que entrara com um semblante pálido. Você não pode se envolver, meu filho. Você não sabe no que está se metendo." Os olhos de Rafael se tornaram um mar de incertezas, e Isabela percebeu que todas as promessas daquele amor sonhador poderiam se desintegrar em frações de segundo. Nesse momento, ela percebeu que cada laço que pensava ser forte, cada amor imaginado, poderia ruir como um castelo de cartas. Uma única pergunta martelava em sua mente. Qual era o verdadeiro custo de se amar em um mundo onde a liberdade tinha um preço e onde as verdades estavam escondidas nas sombras? O salão se tornara uma arena de sentimentos conflitantes. Isabela olhou em volta, sentindo o peso do olhar de todos sobre eles. O que mais estavam dispostos a sacrificar? E o que descobririam sobre Zulmira e a relação dela? À medida que o caos ao seu redor ganhava força, a pergunta que se formava era: até onde a verdade os levaria? E assim, entre as correntes de medo e amor, Isabela se viu à beira de um abismo, questionando qual o próximo passo em um mundo repleto de segredos e escândalos prestes a desmoronar. O tumulto na sala do Teatro Municipal fazia o coração de Isabela disparar. Ela estava paralisada. As reações da multidão eram como uma sinfonia de gritos e sussurros, e no fundo de sua alma, um receio profundo crescia. Assassinada. A palavra reverberava em sua mente, ecoando com o clangor do metal, uma realidade cortante em meio ao luxo do baile. "Isabela, precisamos sair daqui", disse Rafael, sua voz um suave sussurro que, no entanto, carregava uma urgência palpável. Mas Isabela hesitou, os olhos fixos em Eugênia, sua dama de companhia. A expressão dela, carregada de terror, era um espelho do que se aglomerava dentro dela. "Precisamos saber mais", murmurou Isabela, seu queixo ligeiramente erguido. Era uma ousadia. Aquele momento de incerteza poderia ser um divisor de águas entre sua vida resguardada e a liberdade tentadora que Rafael lhe prometera. O pânico e a agitação pareciam se desdobrar em ondas, e enquanto Eugênia tentava impedir o afastamento da multidão, um novo grito irrompeu por entre eles. "É um escândalo, um crime contra a humanidade", alguém proferiu. E Isabela sabia que essa não era apenas uma reação superficial. As palavras ressoavam a verdade nua e crua que todos temiam. Ela olhou para Rafael, seus olhos ardendo com a intensidade da paixão e do medo.
Mas a conexão deles não era apenas uma história de amor, era um furacão romântico em um mar de convenções. E, à medida que a histeria tomava conta do salão, ela sentiu que a tempestade estava apenas começando. "Vamos, Isabela!" Rafael puxou-a pela mão. Mas antes que pudessem se afastar, um som estrondoso ecoou pelo ar. Uma porta se escancarou abruptamente e alguém surgiu. Era Ricardo, o irmão de Rafael, com a fúria estampada no rosto, a respiração acelerada. "Você não vai acreditar no que encontrei." Ele olhou fixamente para a irmã, como se estivesse prestes a desvendar um mistério de vida ou morte. Isabela franziu a testa. Ela era familiar com o espírito tempestuoso de Ricardo, sempre envolvido em uma trama. Mas agora? "O que você sabe?" Sua voz estava mais alta, quase um comando. Ricardo tomou um fôlego, a tensão elevando-se em um fio quase tangível. Zulmira não estava apenas nas plantações, ela era uma mensageira. Tinha conhecimento de algo que poderia levar a um... A voz dele falhou por um instante, e os olhares que se concentraram nele carregavam uma expectativa carregada. Um segredo que muitos desejam ocultar. O motivo de sua morte, a verdade era muito maior do que um simples crime. Isabela sentiu a barriga se revirar. O que poderia ser tão desastroso? Um sussurro ecoou em sua mente, cada palavra de Ricardo desenhando um novo cenário que ela nunca tivera coragem de considerar. Que segredo! Um amor proibido. Um amor entre Zulmira e alguém de grande influência, um membro da nossa sociedade. E isso implica em uma rede de mentiras. As palavras dele caíram como pedras, chocando o peso contra cada expectativa que Isabela tinha. Mas, antes que pudesse absorver a gravidade do que ouvira, outra sombra surgiu entre eles. Era o pai de Rafael, o respeitável comerciante que entrara com um semblante pálido. Você não pode se envolver, meu filho. Você não sabe no que está se metendo." Os olhos de Rafael se tornaram um mar de incertezas, e Isabela percebeu que todas as promessas daquele amor sonhador poderiam se desintegrar em frações de segundo. Nesse momento, ela percebeu que cada laço que pensava ser forte, cada amor imaginado, poderia ruir como um castelo de cartas. Uma única pergunta martelava em sua mente. Qual era o verdadeiro custo de se amar em um mundo onde a liberdade tinha um preço e onde as verdades estavam escondidas nas sombras? O salão se tornara uma arena de sentimentos conflitantes. Isabela olhou em volta, sentindo o peso do olhar de todos sobre eles. O que mais estavam dispostos a sacrificar? E o que descobririam sobre Zulmira e a relação dela? À medida que o caos ao seu redor ganhava força, a pergunta que se formava era: até onde a verdade os levaria? E assim, entre as correntes de medo e amor, Isabela se viu à beira de um abismo, questionando qual o próximo passo em um mundo repleto de segredos e escândalos prestes a desmoronar. O tumulto na sala do Teatro Municipal fazia o coração de Isabela disparar. Ela estava paralisada. As reações da multidão eram como uma sinfonia de gritos e sussurros, e no fundo de sua alma um receio profundo crescia. Assassinada. A palavra reverberava em sua mente, ecoando com o clangor do metal, uma realidade cortante em meio ao luxo do baile. "Isabela, precisamos sair daqui", disse Rafael. Sua voz um suave sussurro que, no entanto, carregava uma urgência palpável. Mas Isabela hesitou, os olhos fixos em Eugênia, sua dama de companhia. A expressão dela, carregada de terror, era um espelho do que se aglomerava dentro dela. "Precisamos saber mais", murmurou Isabela, seu queixo ligeiramente erguido. Era uma ousadia. Aquele momento de incerteza poderia ser um divisor de águas entre sua vida resguardada e a liberdade tentadora que Rafael lhe prometera. O pânico e a agitação pareciam se desdobrar em ondas, e enquanto Eugênia tentava impedir o afastamento da multidão, um novo grito irrompeu por entre eles. "É um escândalo! Um crime contra a humanidade!" Alguém proferiu, e Isabela sabia que essa não era apenas uma reação superficial. As palavras ressoavam a verdade nua e crua que todos temiam. Ela olhou para Rafael, seus olhos ardendo com a intensidade da paixão e do medo. Mas a conexão deles não era apenas uma história de amor, era um furacão romântico em um mar de convenções. E à medida que a histeria tomava conta do salão, ela sentiu que a tempestade estava apenas começando.
Vamos, Isabela! Rafael puxou-a pela mão, mas antes que pudessem se afastar, um som estrondoso ecoou pelo ar. Uma porta se escancarou abruptamente e alguém surgiu. Era Ricardo, o irmão de Rafael, com a fúria estampada no rosto, a respiração acelerada. Você não vai acreditar no que encontrei. Ele olhou fixamente para a irmã, como se estivesse prestes a desvendar um mistério de vida ou morte. Isabela franziu a testa. Ela era familiar com o espírito tempestuoso de Ricardo, sempre envolvido em uma trama. Mas agora? O que você sabe? Sua voz estava mais alta, quase um comando. Ricardo tomou um fôlego, a tensão elevando-se em um fio quase tangível. Zulmira não estava apenas nas plantações. Ela era uma mensageira. Tinha conhecimento de algo que poderia levar a um... A voz dele falhou por um instante, e os olhares que se concentraram nele carregavam uma expectativa carregada. Um segredo que muitos desejam ocultar. O motivo de sua morte, a verdade era muito maior do que um simples crime. Isabela sentiu a barriga se revirar. O que poderia ser tão desabeçador? Um sussurro ecoou em sua mente, cada palavra de Ricardo desenhando um novo cenário que ela nunca tivera coragem de considerar. Que segredo! Um amor proibido, um amor entre Zulmira e alguém de grande influência, um membro da nossa sociedade. E isso implica em uma rede de mentiras. As palavras dele caíram como pedras, chocando peso contra cada expectativa que Isabela tinha. Mas antes que pudesse absorver a gravidade do que ouvira, outra sombra surgiu entre eles. Era o pai de Rafael, o respeitável comerciante, que entrara com um semblante pálido. Você não pode se envolver, meu filho. Você não sabe no que está se metendo. Os olhos de Rafael se tornaram um mar de incertezas, e Isabela percebeu que todas as promessas daquele amor sonhador poderiam se desintegrar em frações de segundo. Nesse momento, ela percebeu que cada laço que pensava ser forte, cada amor imaginado, poderia ruir como um castelo de cartas. Uma única pergunta martelava em sua mente. Qual era o verdadeiro custo de se amar em um mundo onde a liberdade tinha um preço e onde as verdades estavam escondidas nas sombras? O salão se tornara uma arena de sentimentos conflitantes. Isabela olhou em volta, sentindo o peso do olhar de todos sobre eles. O que mais estavam dispostos a sacrificar? E o que descobririam sobre Zulmira e a relação dela? À medida que o caos ao seu redor ganhava força, a pergunta que se formava era: até onde a verdade os levaria? E assim, entre as correntes de medo e amor, Isabela se viu à beira de um abismo, questionando qual o próximo passo em um mundo repleto de segredos e escândalos prestes a desmoronar.